1 João capítulo 3, verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém. Pode sentar aí com a sua Bíblia aberta, tá? A sua Bíblia aí, na mesma passagem, em 1 Pedro capítulo 3. Queridos, hoje é um momento solene, sempre a Santa Ceia é um momento solene. Nós paramos essa oportunidade do mês para celebrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor, aonde o Cristo de Deus veio ao mundo como um Cordeiro Santo, sem mancha, sem pecado, sem mácula, ou seja, sem pecado, sem corrupção, sem engano, sem mentira. E Ele veio ao mundo e se entregou por nós naquela cruz. Ninguém o prendeu, Ele se entregou. Ele disse naquela noite: eu poderia orar ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos e Ele me salvaria. Ele se entregou. E ali na morte, na cruz, você lembra que a morte não teve poder sobre Ele. Ele precisou dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, para que o espírito fosse retirado dele, porque Ele é a vida. Como é que a morte ia ter poder sobre a própria vida, que é Jesus? Então Ele rendeu o espírito, Ele se entregou. E Ele suportou aquelas humilhações, aquelas dores, mesmo sendo o Filho de Deus, sabendo que com a oração Ele poderia ser livre e salvo de todo aquele sofrimento. Mas Ele suportou tudo aquilo, meu irmão, por amor à sua vida, para salvar, irmãos, pecadores, depravados, corruptos, sim, promíscuos como nós, para resgatar um povo para Ele. E Ele se entregou assim. E agora, após Cristo ter se entregado, morrido e ressuscitado, e dado àquele que crê nele a graça, a misericórdia de ser salvo pela nossa fé nele, agora a palavra de Deus diz que Deus manifestou um amor tão grande por nós, um amor tão extraordinário, tão glorioso, ao ponto de ter entregue o seu Filho para morrer por nós naquela cruz, ao ponto de Cristo ter sido vituperado, envergonhado, humilhado pelos seus perseguidores, aqueles que passaram a vida inteira lhe perseguindo no seu ministério, sem aceitar que Ele era o Messias, agora estão ali aparentemente triunfando sobre Ele, e Jesus podia ter evitado toda aquela situação com uma oração, mas Ele se entregou para nos dar salvação, para nos dar vida eterna, para que nós fôssemos chamados filhos de Deus, não apenas mais criaturas de Deus, não apenas mais pessoas que foram criadas por Deus, mas sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, agora somos aqueles que temos um Pai, que é Deus, que temos uma herança eterna nos céus do nosso Pai, que é Deus, que temos uma herança eterna no céu junto com nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele deu a nós essa graça. E Ele diz que agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque ainda estamos nesse corpo corruptível, mortal, que adoece, que sente dores. Porém Ele diz que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos assim como Ele é agora. Veremos a Cristo não mais ensanguentado, não mais de pendurado na cruz, não mais como um homem debilitado, não mais como um homem fraco, perseguido, açoitado, rejeitado, mas veremos um Cristo agora glorificado, cheio de poder e glória. E o texto diz que nós seremos semelhantes a Ele. Então o texto lembra para nós, irmão, a esperança que a igreja tem, que é essa, de um dia sermos como Ele, semelhante a eles, igual a Ele, de um dia nos tornarmos como Ele, de receber um corpo imortal como Ele recebeu, de receber uma vida eterna no céu, longe de qualquer tentação, problema, luta, dificuldade, como Ele recebeu, e está lá agora, exatamente agora, sentado no trono, como você está aí sentado nessa cadeira, Ele está lá agora, sentado à direita de Deus. Então Ele deu a nós essa esperança de um dia nós irmos para lá, habitarmos com Ele. E o apóstolo João, escrevendo essa carta, ele diz
que qualquer homem embaixo da terra que tenha em Cristo essa esperança de habitar com Ele um dia, de desejar de morar com Ele um dia, de querer ser salvo e habitar com Ele um dia, qualquer homem que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. Mas aqui, irmão, é onde entra, onde começa a entrar o que Deus quer falar conosco. Aqui onde começa a entrar a exortação de Deus para nós. Porque eu pergunto, tem alguém aqui esta noite que tem esta esperança de um dia habitar com o Senhor? Diga amém. Amém. Mas aí eu lhe faço uma segunda pergunta. Porque o texto está dizendo que aqueles que têm essa esperança de habitar com Ele, se purificam-se a si mesmos. Purificar-se, meu irmão, não é apenas ter a aciação do banho. Purificar-se, meu irmão, não significa apenas ter a atitude como é que chama? Higiene, de cortar unhas, de fazer barba, de cortar cabelo. Purificar-se não significa apenas entrar embaixo de um chuveiro, pegar um sabonete, um esfoliante, uma esponja e se esfregar o seu corpo. Purificar-se, ele fala, meu irmão, da purificação do pecado. A purificação da nossa conduta, aliás, a purificação da nossa alma, da nossa vida. Que vai muito mais do que simplesmente uma sujeira corporal. Mas a purificação do nosso homem interior, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, do nosso eu. É essa parte, meu irmão, que mais suja no homem, por incrível que pareça. Nas outras coisas é diferente. Se você pegar aqui um celular desse, ele está limpinho, sujo por fora, mas por dentro ele está limpo. Se você pegar qualquer objeto lacrado, fechado, ele por fora pode estar empoeirado, mas por dentro ele deve estar limpo. E já o homem é diferente. Muitas vezes a aparência parece estar limpa, mas o interior está sujo. Não foi isso que Jesus falou dos fariseus em Mateus 23? Fariseus, vós que usam seus largos filactérios, franjas compridas, suas roupas longas, e vocês aparentam ter uma aparência de piedade, de justiça, de santidade, sobem ao templo para orar, jejuam 3 vezes por semana, dão dízimo de tudo que tem, dão ofertas, mas o coração de vocês está cheio de rapina, de ossos, de iniquidade, de pecado. E Jesus disse, é importante que o exterior do prato esteja limpo, do copo esteja limpo, a parte de fora, mas principalmente é importante que a parte de dentro esteja limpa. Eu posso até beber água num copo sujo por fora, se eu olhar que a água está limpa, mas um copo limpo por dentro e olhar que a água está suja, nessa água eu não vou beber. Assim, meu irmão, é o que Deus quer em nós. Deus quer que haja uma purificação dentro de você, no seu íntimo, no seu interior, na sua mente. É isso que Deus quer. E o interessante, irmão, Deus falar aqui essa noite isso, porque por muitas vezes eu tenho falado aqui das vestes das irmãs, do pudor que elas têm que ter, da decência que a mulher santa tem que se vestir. Domingo passado eu fui duro nessa palavra, eu já exortei tanto, e fui duro. Cheguei a comparar as mulheres, irmão, que andam com as suas nádegas de fora com as prostitutas da beira-mar, porque é o que parece, mesmo que não seja, lógico, claro que não são, mas é o que parece. Então, mas esquecendo um pouco essa questão da aparência, porque talvez de repente você vai aprender a vestir uma roupa comprida e a cobrir as suas partes sensuais, mas apenas porque o pastor reclamou, repreendeu, exortou, e você tem medo do pastor passar na sua rua, ou de algum irmão passar por lá e lhe encontrar com uma roupa inconveniente, e você diz, não, agora eu vou vestir esse tipo de roupa para não ter perigo. E de repente você vai mudar suas vestimentas apenas como se fosse uma fantasia, apenas por uma obrigação, apenas se sentindo obrigado ou coagido a isso. Mas aí como é que fica o teu interior, meu irmão? Porque na verdade a aparência deve mudar sim em santidade, mas essa aparência tem que mudar em santidade, mas tem que partir lá de dentro, lá do íntimo, lá do interior. Não basta apenas aqui chegarmos de gravata, de terno. Às vezes alguns irmãos vão visitar minha casa, um irmão às vezes precisa dormir lá,
Aí lá em casa, chega lá em casa, eu vou e boto um calção jeans comprido. Eu digo, meu irmão, você é crente, se escandaliza comigo não, porque aqui eu não passo o dia e vou ficar de camisa por até respeito a você que está aqui, mas se não fosse eu estaria aqui de calção e sem camisa. Mas essa questão da vestimenta apropriada que a gente prega para as pessoas andarem nas ruas, não é apenas uma fantasia, é algo que tem que partir de dentro. Deus, você está entendendo o que Deus quer falar com a gente aqui hoje, irmão? Deus está dizendo o que aqui com essa palavra? Deus está dizendo, eu estou olhando para o teu coração e estou vendo que precisa mudar. Deus está dizendo para nós aqui nessa palavra, eu estou olhando para o teu interior e estou vendo que você precisa se purificar. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos pessoas na igreja que são gente boa, que são pessoas legais, pessoas prestativas, pessoas atenciosas, pessoas que esboçam e manifestam atenção, carinho, amor para uns para com os outros, mas nós olhamos, não podemos ver o que está dentro do seu coração, o que está dentro de você. Por isso o Senhor diz que aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O que está dentro do teu coração? O que está dentro da tua mente, dentro de você? Corrupção? Imoralidade sexual? Ganância? Cobiça? O que está dentro do seu coração? Inveja? O que está dentro do teu coração? Pornografia? Lascívia? Sensualidade? O que está dentro aí, dentro de você? Maldade? Perversidade? É isso que está dentro de você. Isso, meu irmão, demonstra que você é uma pessoa que ainda não, isso prova que você é uma pessoa que ainda não está purificada. O que há dentro de você? Ódio, ira, ódio, mágoa, ressentimento, a falta de amor e de perdão para com quem pecou contra ti. O que está dentro de você? O que está dentro da sua alma? Deus olha essa noite e vê máculas, manchas, sujeira, não apenas feridas, mas algo podre. O Senhor diz isso para nós essa noite. E aqui ele começa a falar do pecado. Ele diz no verso 4: qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado, irmão, ele mora aqui dentro do homem. O pecado está lá dentro. O pecado está na mente. O pecado está nos olhos. O pecado está nas palavras, porque as palavras falam que o coração está cheio. O pecado está na intenção, nos desejos. O pecado está lá dentro. E muitas vezes as pessoas estão praticando o pecado, mas não está sendo aquele pecado que as pessoas do mundo têm por pecado, mas é um pecado que você e Deus sabe que é pecado, e Deus olha para você e contempla e sabe e vê que você está em pecado. E ele diz que o pecado, ele é iniquidade, e quem pratica o pecado pratica a iniquidade. E o pecado, meu irmão, ele é qualquer tipo de pensamento, desejo, intenção, vontade, prática ou até mesmo omissão da vontade de Deus, contrária à vontade de Deus, pensamentos contrários à santidade de Deus, desejos contrários à santidade de Deus, vontades contrárias à santidade de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, seja o que for. O pecado não é apenas olhar para uma mulher e dizer, que mulher bonita, ai como eu queria deitar com essa mulher, como eu queria sim deitar com ela. Isso é um pecado. Mas há outras coisas que também são pecado. Há outras coisas, de desejos também, de vontades também. Sabe aquela ganância grande, aquela cobiça grande pelas coisas do mundo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso também é pecado. É pecado tanto quanto cobiçar e desejar uma mulher.
É pecado tanto quanto cobiçar e desejar um homem, o sexo oposto. Isso é pecado. Aquela cobiça, aquela ganância, eu estou falando da ganância, cobiça. A cobiça pelas coisas grandes. A cobiça pelas coisas que produzem apenas ostentação, que não são necessárias, mas que são apenas para dar ostentação e mostrar uma aparência. A cobiça, meu irmão, ela é fruto da inveja. A ganância, ela é fruto da cobiça e da inveja, da disputa social, do sentimento de não aceitar o que o outro tem, o que o outro possui, o que o outro é, e eu não tenho, não possuo, não sou. Então isso produz a inveja, produz a cobiça e produz a ganância, e leva o homem a pecar. E muitos vão se contaminando com esse pecado sem perceber, sem dar conta disso. Mas Deus diz, irmão, nós temos que nos purificar. Por quê? Porque o mundo está dentro do coração de muitos. O mundo. O que é que gira em torno da tua vida, teus pensamentos? Claro, você trabalha, lógico, você só ocupa com o seu trabalho, tudo bem, lógico. Mas o que é que gira em torno da tua mente, do teu coração, da tua vida? Apenas tão somente as coisas materiais. Tudo gira em torno de conquistas de bens materiais, das grandezas dessa terra. O mundo está dentro de você. O mundo está dentro de você. Então o pecado, ele é iniquidade, qualquer a forma do pecado que seja. Porque nós aprendemos que para Deus não tem um pecado pequeno, nem um pecado grande. Para Deus o pecado é pecado. Então se nós estamos em pecado, nós estamos em iniquidade. E a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente que fazia obra, gente que pregava a palavra, gente que profetizava, gente que curava, que expulsava demônio. E o Senhor vai dizer naquele dia, se aparte de mim, vocês praticam a iniquidade, porque nem todo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O salmista diz, como guardará o jovem puro o seu coração? Obedecendo a tua palavra, Senhor. É quando obedecemos a palavra do Senhor que nós purificamos o nosso interior. E ele continua dizendo, verso 5, e bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não viu nem o conheceu. Jesus se manifestou para quê? Para dar mansão? Jesus manifestou para quê? Para dar riquezas? Se manifestou para quê? Para tirar os nossos pecados. E por que tirar os pecados? Porque o pecado é a única barreira de separação entre Deus e o homem. A cor da pele não separa o homem de Deus. A cor da pele não separa o homem de Deus. Se você é solteiro ou casado, isso não faz separação entre você e Deus. Se você é louro, branco ou careca, isso também não faz separação entre você e Deus. Mas o pecado separa você de Deus. E quando ele diz que Cristo veio para tirar os nossos pecados, ele está dizendo o quê? Cristo veio para derrubar uma barreira que causava inimizade entre você e Deus. E a Cristo, após tirar essa barreira, ele deu um acesso livre para que você tenha intimidade e comunhão com Deus. Mas ele diz, no verso de número 8, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. De novo ele repete, quem pratica o pecado de quem é, irmão? Vocês têm que falar. Quem pratica o pecado é de quem? Do diabo. E o pecado é o quê? Desobediência a Deus. O que é o pecado, igreja? Desobediência a Deus. Se você está em desobediência à vontade de Deus, à palavra de Deus, você está em pecado. Na prática do pecado, quem vive pecando é do diabo. E por que é do diabo? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E qual foi o pecado que o diabo cometeu? Será que ele deitou com algum anjo fêmea lá no céu?
Será que ele pegou algum anjo fêmea e levou para um motel? Para começar, os anjos não têm sexo. Jesus disse isso. No reino do meu Pai não nem casarão, nem se darão em casamento, porque serão como os anjos. Lá eles não têm essa questão sexual. Certo? Então, o pecado do diabo não foi um adultério ou uma prostituição, uma fornicação. Qual foi o pecado do diabo? A rebeldia dele contra Deus. E o que era rebeldia? Ele sabia qual era a vontade de Deus, mas se opôs a ela. Ele sabia o que Deus queria, ele sabia qual era a vontade de Deus, o que ele tinha que fazer para agradar a Deus. Todos os anjos sabiam, mas Satanás, o querubim ungido, o coração se exaltou, se soberbeceu e achou que poderia, não, porque eu sou o querubim ungido, eu posso fazer do jeito que eu quiser, e pensou que podia fazer do jeito que queria e contrariar a vontade de Deus. Ali ele pecou e caiu e foi lançado lá do inferno, do céu. Assim como Adão pecou e foi lançado do paraíso, assim Satanás pecou, Lúcifer pecou e foi lançado do céu. Olha como Deus é. Adão foi expulso do paraíso por quantos pecados? O diabo foi expulso do céu quantos pecados? Deus está falando, irmão. Agora, no primeiro capítulo, João disse: se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Porque todo mundo peca. Então como é que é esse negócio, pastor? O que ele está falando aqui é o seguinte, irmão. Os pecados que são deslizes e escorregos no nosso dia a dia. Porém, deslizes e escorregos mediante lutas que nós travamos. Estou batalhando, estou lutando, de repente escorrega aqui, oh meu Deus, perdoa Senhor, pensei, meu Deus, por favor, olhei, por favor Senhor, está repreendendo em nome de Jesus, me perdoa, está na batalha, está na guerra, está na luta. Mas ele está falando aqui daquele que pratica o pecado, que se entrega ao pecado, que vive o pecado, que gosta do pecado, que sente prazer no pecado, e que maquina planos de como o pecado vai ser feito e como ele vai se beneficiar com o pecado. É isso que Deus está falando. Aquele que vive no pecado e continua no pecado, e insiste em pecar e não quer parar de pecar. É isso. Então, por isso ele disse que esses são filhos do diabo. Às vezes as pessoas dizem: pastor Jadel, sua pregação é muito dura. Meu irmão, leia comigo o verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Eu sou duro, você acha? Você acha que eu sou duro? Olha o que a palavra está dizendo. Eu estou recitando o que as escrituras estão falando. Eu estou lhe dizendo que a Bíblia afirma e assegura que há pessoas que são filhas do diabo. E quem são? Aqueles que querem continuar no pecado. Meu irmão, e o pecado ele tem tantas formas. Se você vou para Gálatas 5, você vai ver lá pelo menos uns 8 ou 9. Pelo menos uns 8 ou 9. Ali ele vai falar de inveja, de prostituição. Ali ele vai falar de mentira, de teimosia. Ali ele vai falar de outra coisa que é interessante: heresias. Olha aí, heresia é pecado. O que é heresia? É a distorção da verdade, é a adulteração da genuína palavra de Deus. É quando alguém prega, distorce a palavra de Deus, ou segue um movimento que distorce a palavra de Deus. Isso é heresia, isso é pecado. Ele diz que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque são filhos do diabo. Agora, sabe aquela conversa fiada, que não, nós somos filhos de Deus. Está lá todo mundo lá. Vai lá num bordel desse qualquer lá, está todo mundo desmantelado lá. Nós somos filhos de Deus. E você não pode julgar, nós somos filhos de Deus. Não, vocês são filhos do diabo. Porque vocês estão fazendo a vontade dele. Vai lá onde as pessoas estão lá traficando, matando gente, se prostituindo. Nós somos filhos de Deus. Não, vocês são filhos do diabo porque estão fazendo a vontade dele. Do mesmo jeito
É você ir lá numa dessas igrejas que estão pregando heresia e praticando heresia, e ele chegar e dizer para você: nós somos filhos de Deus. Não, vocês são filhos do diabo. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês faziam a vontade de Deus. Jesus disse isso para os judeus, lá em João. Nós somos bastardos, nós temos um pai. Jesus disse: se Deus fosse pai de vocês, você me conheceria. Vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade dele. Jesus falou. Porque ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, assim como muitos. Então, meu irmão, será que as pessoas que eu estou olhando aqui essa noite, será que são todas filhos de Deus? Será que tem algum filho do diabo aqui em nosso meio? Isso aí, meu filho, só quem sabe é você e Deus. Não adianta se benzer, não adianta plantar bananeira, fazer campanha, missa. Não adianta bater na madeira, rezar. Não adianta. Se você está vivendo em pecado, meu filho, você é filho do diabo, o texto está falando. Mas Jesus veio para isso, para te transformar no filho de Deus. Ele veio para desfazer as obras do diabo na tua vida. Basta você crer, se arrepender e se entregar para Ele, Ele vai te perdoar. Ele dá, olha como Ele é bom, é ou não é? É ou não é? Ele é bom ou não é? O filho do diabo, Jesus disse: se arrependa e se converta, que eu lhe torno filho de Deus. Se arrependa, se converta e guarde a minha palavra, que eu lhe torno no ungido. Eu lhe dou uma herança eterna no céu. Esse é que é Deus. Um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus de compassivo e compaixão. Por isso Ele não jogou um raio na cabeça de cada um de nós até agora. Por isso Ele está deixando a gente vivo, dando oportunidade. Mas tenha cuidado, porque toda oportunidade um dia ela tem fim. Pode ser que um dia você vá para o seu trabalho e ao descer do seu ônibus você seja atropelado e morra. Tenha cuidado, que um dia essa oportunidade pode cessar. Que um dia você dirigindo o seu carro, pilotando a sua moto, você pode sofrer um acidente e morrer. Que um dia pode vir uma doença, uma enfermidade, um mal em cima de você, e você baixar no hospital e lá você falecer. Que um dia você pode sentir uma dor no peito, um aperto no peito, de repente você tem uma parada cardíaca e pronto, acabou-se. Tenha cuidado, que as oportunidades todas elas passam. Em Apocalipse capítulo 3, quando Jesus manda um recado para a igreja de Tiatira, e Jesus diz: olha, João, fala para o anjo da igreja de Tiatira que eu tenho isso contra ele, que ele está permitindo Jezabel, essa falsa profetisa, ensinar os meus servos, enganá-los. E eu dei tempo a ela para se arrepender, mas ela não quis se arrepender. Eu colocarei ela de cama e ferirei ela de todos de morte, aqueles que creem na doutrina dela, e todos saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Jesus disse: eu dei tempo para se arrepender. Ninguém vai chegar no inferno dizendo: eu não tive chance. Deus lhe deu tempo para se arrepender. Cada culto que você viu aqui, que achou uma pregação dessa dura, era o amor de Deus se revelando para te salvar. Cada vez que você veio aqui e disse: esse pregador prega muito duro, era o amor de Deus se revelando para te salvar. E você, ao invés de aceitar, de se quebrantar, de se arrepender, de reconhecer seus pecados, não, você saia com raiva do pregador. O texto diz, irmãos, que aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Quem é de Cristo e vive em Cristo e tem o Espírito de Cristo, meu irmão, e é verdadeiramente de Cristo, não vive entregue à prática do pecado. Ele peca, mas não vive entregue à prática do pecado. Ele vacila, ele escorrega, mas ele não vive entregue à prática do pecado. Na hora que ele escorrega, ele se entristece logo, ele se angustia logo, ele busca logo a Deus ali. E luta, vai naquela luta para não fazer mais. Quem é dele não vive na prática do pecado. Tem alguém dele aqui essa noite? Diga amém. Então lute. Se você é dele, como é que você vive na prática do pecado? Se eu chegasse no pior prostíbulo de Fortaleza, tivessem ali mulheres casadas traindo seus maridos, homens casados traindo suas esposas, tivesse ali um monte de jovens se embriagando e fornicando, e perguntasse aqui: quantos aqui são de Deus? Tem fé em todo mundo levantar a mão lá também. Não basta apenas expressar de uma forma corporal, estereótipa. A maior manifestação que você é de Deus é quando você está a sós com Ele.
A maior manifestação que você é uma pessoa de Deus é quando você está num lugar que ninguém aqui está te vendo, que o pastor não está te olhando, que os irmãos não estão te olhando. Essa vai ser a maior prova que você é de Deus. É a sua conduta, a sua vida, os seus pensamentos cativos à vontade dele, os seus desejos cativos à vontade dele, as suas vontades entregues à vontade dele. Você chegar diante do Senhor: eu renuncio minhas vontades, meus desejos, minhas cobiças, ganâncias, eu coloco tudo no teu altar e eu quero viver uma vida agradável a ti. Verso 9: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Olha que interessante. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive. Não vive na prática do pecado. Ou seja, ele acaba dando seus vacilos como ser humano, mas ele não se entrega às suas vontades. Amém? Querido, Jesus disse claramente: eis que o pecado bate à porta. Deus disse lá para Caim, lá no Éden, lá em Gênesis: eis que o pecado bate à porta, mas cabe a você dominá-lo. O desejo do pecado será contra ti. Aí você vai e vem para o apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 5. Ele diz que há uma luta da carne contra o espírito. O espírito se opõe contra a carne se opõe contra o espírito, de modo que vocês não fazem o que querem. Mas se temos o espírito, andemos também em espírito, para que não satisfaçamos os desejos da carne. O apóstolo Paulo disse isso em Gálatas 5. Ou seja, só há um jeito de nós vencermos as vontades carnais, humanas, pecaminosas. Se nós temos o Espírito, vamos andar nele. O que é andar no Espírito? É sempre dar ouvido ao que o Espírito fala e obedecer o que ele manda. Isso é andar em Espírito. Andar em Espírito. Você sabe qual é a vontade da carne? A vontade da carne vai vir, mas o Espírito vai falar. Aí você vai, deixa a vontade da carne e segue a palavra, a direção do Espírito. Isso é andar em Espírito. Se você fizer isso, você não vai cumprir as concupiscências da carne. Olha como é claro o texto. Que a concupiscência da carne, a carne tem concupiscência, ela vai ter concupiscência. Ela vai ter. Ela vai ter seus desejos, suas vontades, ela vai querer lhe dominar, lhe conduzir para o pecado. Mas aí você vai dar ouvidos à voz do Espírito. Portanto, você não vai se entregar à vontade da carne. Aí então você não vai pecar contra Deus. Amém, pessoal? Então nós temos que fazer isso, para que seja assegurada a nossa filiação a Deus, para que seja confirmada a nossa eleição. Temos que procurar fazer isso, nos esforçar para fazer isso. Só que para a gente poder andar no Espírito e seguir a voz do Espírito, Paulo já deixou claro em Gálatas 5, que é uma batalha constante, uma batalha diária. E para você vencer ela, você tem que sair já dali armado, revestido com as armaduras de Deus. E disposto a dizer, qualquer que seja a tentação, eu vou resistir. Se for um homem bonito tentando me seduzir, eu vou repreendê-lo na hora e dizer, me respeite porque eu sou uma senhora casada. E se eu for solteira, vou dizer, me respeite porque eu sou uma serva de Deus e não estou atrás de homem. Você já tem que sair dali preparado. Preparado. Vai para o emprego. Olha, hoje se vier qualquer oportunidade para me mentir, eu não vou mentir. Em nome de Jesus, não vou mentir. Pronto, já sai ali. Já sabe que a tentação no seu emprego é isso. Você vai chegar a gente lá, vai vir a tentação para mentir, você vai dizer, não vou mentir, vou dizer a verdade. E assim Deus vai honrar lá o seu trabalho, o seu emprego. Aí você vai poder dizer que o que você está tendo, ganhando, aí sim, você vai poder dizer que é dele. Então você vai ter que sair de casa preparado, armado, amém, irmão? Sabendo que vai se deparar com vários, diversos tipos de tentações. Não vai ser aquele crente que sai um dia de casa e a mulher está lá roendo as unhas e de repente já sabe, não, ele é crente, mas ele não, aí de repente você chega embriagado. Vai ser aquele tipo de homem de Deus que vai sair de casa, a sua esposa vai ter segurança em saber, não, mas está chegando aqui em casa, o meu marido é um homem de Deus,
Porque vai saber que você anda na presença e na conduta de Deus. Então, meu irmão, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, né? Em nós. A semente de Deus permanece em nós. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus, verso 10. E os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então ele está explicando o que é que ele está falando agora aqui, o que é pecado. Ele está falando aqui para nós, que os filhos de Deus são manifestos nisso, os filhos do diabo, uma separação. Como? Que qualquer que não pratica a justiça e não manifesta amor pelo seu irmão, não pratica o que é justo, o que é correto, o que é santo, o que é agradável a Deus, não pratica a justiça, que é a palavra de Deus, e não ama o seu irmão, esse ele diz que esses são os filhos do diabo. Não, esse não é de Deus. Por quê? Porque a mensagem que ele nos ensinou foi o quê? Que nós nos amemos uns aos outros. Amar um ao outro nem andar com o irmão nos braços, na casa dele, beijando, agarrando ele lá toda hora, não. Amar uns aos outros é assistir os irmãos nas suas necessidades, é fazer. Ele diz aqui, ele vai falar. Pronto, vamos falar. No verso 13, vamos chegar lá poder a gente falar, dentro do que está escrito. Verso 13, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é um homicida. Homicida é quem mata alguém, né? E vós sabeis que nem um homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Olha que coisa, irmão. Olha aí, para só um instante. Olha o que ele está falando. Nós sabemos que passamos da morte para a vida quando? Quando amamos os nossos irmãos. Diz, quem não ama o seu irmão permanece na morte. Aqui ele estava falando do amor fraternal que a igreja deve ter. Ele está falando disso. Ele está falando amar o irmão. Quem eram os irmãos? O grupo dos santos. A congregação dos santos. Porque se nós não conseguirmos manifestar amor nem entre nós, então toda obra que nós fizermos para o mundo não passa de hipocrisia. Se nós não conseguirmos assistir, não se preocupar em assistir os irmãos aqui de dentro com suas necessidades, então a assistência aos pobres da seca no sertão do Ceará não vai passar de obras hipócritas nossas. Então ele diz que amemos os irmãos. Aí como é que há picuinha entre os irmãos? Como é que há disputa entre os irmãos, inveja entre os irmãos? Como é que tem irmão com raiva do outro, com ódio do outro? Perseguindo um ao outro, tentando derrubar um outro, tentando matar um ao outro. Como é que pode ter isso? Eu estou falando de irmãos, irmão. Eu não estou falando aqui da igreja do diabo. Eu não estou falando aqui da igreja de Satanás. Eu não estou falando aqui de hereges, de falsos profetas, de pregadores, de distorce a palavra. Eu estou falando dos irmãos, da igreja, dos santos, do povo de Deus. O povo que anda na verdade, que vive a verdade, pratica a verdade. O povo que congrega, a eclesia de Deus, a igreja de Deus. Vocês, mutuamente, amando-se uns aos outros, cuidando uns dos outros, se preocupando com os outros, assistindo uns aos outros. É isso que eu estou falando. Olha o que eu disse. Se nós não manifestamos amor aqui, o irmão está ali desempregado, passando necessidade. Se a gente não se junta para socorrer o irmão, toda obra que nós fizer por alguém lá fora não vai passar de hipocrisia. Podemos juntar aqui uma tonelada de alimento e levar lá para o interior do sertão do Ceará. Lá os pobres lá, a seca, a fome, né? Crianças necessitadas, nós levamos uma tonelada de alimento. Não assistimos nem o irmão que está na igreja. Então foi uma obra hipócrita, sem amor. Talvez até para se amostrar e tocar trombeta. Mas ele diz que nós não podemos aborrecer nossos irmãos, porque se nós aborrecer nossos irmãos, nós vamos ser homicida. E ele diz, vocês bem sabem que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Ou seja, se eu odeio o irmão, então eu sou um homicida e eu não tenho salvação por isso. É isso que ele está falando. Então se há mágoa, ressentimento, ódio, alguma coisa aí, meu irmão, trata de perdoar. Para você não ser condenado por isso. E vamos lá. Verso 16, estamos já terminando.
Conhecemos o amor nisso, que Ele nos deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, e lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Aqui nós vamos concluir. Eu sei que hoje nós devíamos estar aqui pregando sobre o julgamento, né? Nós estamos numa sequência, como eu disse, de estudos escatológicos aqui no domingo. Falamos aí do arrebatamento, falamos aí da grande tribulação, falamos aí da manifestação do anticristo, do falso profeta, enfim, temos que falar dessa questão escatológica. E hoje seria o culto onde nós falaríamos do grande julgamento. Mas essa pregação ficou provavelmente para domingo que vem. Porque eu estava lá em casa e li hoje, Santa Ceia, o Senhor mandou pregar isso aqui. Para dois motivos. Primeiro, para saber se vocês estão se purificando a si mesmo, combatendo contra o pecado e rejeitando ele, por causa da esperança que vocês têm. Segundo, para ver se a igreja está vivendo a unidade que deveria viver. O que ele falou aqui? Quem tiver bens do mundo. O que é bens do mundo, irmão? Quem sabe dizer? Coisas materiais. Ele não está falando riqueza, ele está falando bens. Se eu tenho 2 rapaduras lá em casa, eu tenho um bem material. Se eu tenho uma bicicleta para andar, eu tenho um bem material. Posso não ter um carro, mas se eu tenho uma bicicleta, eu tenho um bem. Entendeu? Ele está falando de riqueza, de bens. Uns têm menos, outros têm mais. Bens. E ele está dizendo, se eu tenho bens desse mundo, e vejo o meu irmão necessitado, eu fecho o coração para ele, como é que pode estar o amor de Deus na minha vida dele? Se eu tenho uma bicicleta, eu vejo que o meu irmão está precisando da minha bicicleta agora, para ir fazer alguma coisa por aí, e eu fecho o coração para ele, como é que vai estar em mim o amor de Deus? Se a única coisa que eu tenho lá em casa é 1 quilo de arroz, é um bem material, e eu vejo o meu irmão necessitado, sem nada, então eu reparto meu quilo de arroz com ele. Se eu tenho 2 pares de sapato, eu vejo o meu irmão sem nenhum, eu reparto o meu pé de sapato com ele. Se eu tenho 2 camisas, 2 calças, e vejo o meu irmão necessitado de roupa, então reparta a outra camisa que eu tenho com ele. Porque tudo bem, eu só tenho 2, mas ele não tem nenhuma. Ele vai ficar igual, pelo menos eu vou ficar com um, ele vai ficar com outra. É pouco uma, é claro, mas o outro que não tinha nenhuma, estava nu. Pelo menos agora ele tem um e você tem uma também. Então é isso, irmão, que o Senhor quer que nós façamos. Se eu vejo o meu irmão necessitado, e eu fechar o coração, como estará em mim o amor de Deus? E ele diz, filhinhos, não amemos de palavras. Palavra não manifesta amor. Ô irmão, estou emocionado, estou com pena de você. Isso não manifesta amor. Não amemos de palavra, nem de língua. Mas, aliás, filhinho, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O que é amar por obra, irmão? O que é amar por obra e em verdade? É fazer. É realizar. É fazer, é ter atitude. E fazer. Não é só abraçar o irmão e dizer, ô meu irmão, vai dar tudo certo. Não. Irmão, só tem R$2 aqui, mas fala o seguinte. Eu tenho que comprar o pão amanhã, mas está aqui, pega R$1 também, tu compra o pão amanhã para tu. Amar por obra e em verdade, amém? Mas pastor, já é tão pouco, mas Deus vai prover o seu sustento. Ele é o nosso provedor. Eu não estou falando que teologia da prosperidade, não, irmão. Estou dizendo que Deus vai lhe dar riqueza, não. Estou dizendo que Deus vai prover o seu sustento. Em Mateus 6 ele não diz? Nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, porque Deus é quem cuida de nós. Assim como ele veste as aves do céu, o lírio dos campos, e as aves do céu não planta nem colhe, tem o que comer, assim também Deus cuidará de nós. Então, irmão, logo aqui ele termina essa mensagem, que eu acho tremendo nas mensagens expositivas, né? É isso. É que a pregação ela não fica dentro de um assunto só.
ela aborda vários assuntos. Você viu que aqui nós estamos mais longe do que nós estávamos falando no começo, né? Aqui nós já estamos no outro assunto. É porque a mensagem é positiva, versículo após versículo. Se fosse outro tipo de pregação, como a pregação nós estamos pregando nos domingos, sobre a escatologia, aí sim, aí estaria dentro do assunto toda hora. Mas, para encerrar essa pregação, dizer para você, irmão, que a igreja precisa de unidade. Nós precisamos nos limpar. Essa limpeza precisa se manifestar no nosso exterior, claro. Mas essa limpeza tem que limpar, essa limpeza interior tem que limpar nossa mente, nossos olhos, nossos desejos, nossas intenções, nossas vontades, tem que serem santas. E você tem que ter a consciência disso. Que suas vontades, seus desejos, seus pensamentos, suas ideias não estão contaminadas com o pecado. E também a manifestação do amor. O amor que Ele nos ensinou desde o princípio a ter. E que a igreja hoje está distante, está longe. Porque não há mais preocupação uns para com os outros em relação ao amor. Não há mais. Nós nos trancamos no nosso mundo, cada um preocupado consigo. E nós esquecemos dos nossos irmãos. Então nós temos que despertar isso, irmãos, essa noite. Todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem suas contas para pagar, todo mundo tem sua dificuldade. Mas há alguém precisando de nós. E nós temos que fazer algo por eles. Amém, pessoal? Mas amar por obra e em verdade. Não há força. Não apenas pela necessidade, mas amar porque eu tenho a vontade, o desejo, a alegria de fazer, de ajudar o irmão necessitado. De estender a mão para ele. É isso. Então, querido, assim, concluindo essa mensagem, eu acredito que se alguém tem que se arrepender, a mensagem conduziu a isso. Se alguém já está andando correto diante de Deus, a mensagem lhe conduziu a continuar conduzindo corretamente. E se alguém está em falta com Deus, a mensagem tentou lhe corrigir e lhe consertar, enquanto há tempo para você fazer a vontade dele. Só assim nós poderemos nos salvar. Você viu um detalhezinho tão simples. Quem aborrece seu irmão é homicida, e nem homicida tem a vida eterna. Simples, é coisa simples. Tem muita gente, irmão, que não sabe que está indo para o inferno porque tem mágoa e ódio no coração. Eu preguei isso na rádio, sexta-feira, na web rádio. Aliás, quinta-feira na web rádio. Abandonado pelo pai. Foram abandonados pelo pai quando era pequeno, abandonou você e sua mãe, deixou você sofrendo, a mágoa está aí. No coração da esposa, no coração dos filhos. Tem que tirar, que isso vai lhe condenar. Foi abandonado pela mãe, a mãe foi aí, arrumou outro homem por aí, se aventurou e deixou o seu pai com vocês aí para criar. A mágoa está no coração do homem e dos filhos, então tira essa mágoa, porque isso vai lhe condenar. Está magoado porque alguém lhe passou a perna, alguém lhe enganou, alguém fez o mal a você. Tira essa mágoa, porque isso vai lhe condenar. Jesus sempre ensinou o perdão, mesmo nas piores circunstâncias. Pendurado na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, perdoa, quem não sabe o que faz. Estevão, exemplo do mestre, sendo apedrejado. Antes de morrer, Estevão olhou para o céu e viu Jesus e disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Jesus disse tanto em Mateus capítulo 6, como em Mateus capítulo 18, que se nós não perdoarmos as ofensas que fizerem contra nós, também não haverá perdão para nós. Então, meu irmão, se há entre vocês alguma coisa que tem que ser perdoado, que seja perdoado antes de Jesus voltar. Se há alguma coisa lá da sua família grande, familiares, família, vizinhança, trabalho, escola, faculdade, colégio, sei lá. Se há alguma coisa a ser perdoado, perdoe antes de Jesus voltar.